Agora que a gente entende a importância da música ao lado do rito e não se sobrepondo a ele, nós precisamos pensar na linguagem musical dentro desse processo. Cada momento do rito exige que a música corresponda àquela situação. A música dentro da ação ritual, ela funciona como uma trilha sonora, como aquele envolvimento que ajuda no clima do momento em que está acontecendo. Pensa você que você está assistindo um filme de romance, lá o nosso clássico Titanic. Eu acho que as gerações atuais não assistiram Titanic, mas um dos primeiros filmes que assisti foi esse. E no ponto alto daquele romance, na hora que o casal vai se beijar pela primeira vez, você coloca como música de fundo um samba enredo da Portela. Não vai dar muito certo, porque esta relação entre o que está acontecendo e o ritmo musical que está por trás não se conecta. Quando nós pensamos na música dentro do rito, nós precisamos pensar nessa adequação. Cada momento ritual litúrgico tem uma finalidade. Cada momento ritual litúrgico tem um clima específico. Quando se fala de um gesto penitencial, eu preciso usar dos instrumentos de forma adequada àquele momento. Quando se fala de um momento mais alegre, de louvor, de animação, eu preciso usar dos instrumentos de forma adequada àquele momento também. Aqui é importante a gente lembrar que não existem instrumentos proibidos, porque muitas vezes a gente tem essa impressão, ou até escutamos aqui ou ali, nós não podemos usar tal instrumento em tal momento da ação ritual. Não, a gente tem que prestar atenção no que o instrumento está fazendo dentro daquele processo. Um instrumento bem tocado, colocado de maneira adequada, pode ajudar sim um momento penitencial. Um momento mais alegre também vai precisar de um instrumento que nos jogue um pouco mais para cima. Então o problema não está no instrumento, mas está na maneira que nós utilizamos o instrumento. Todo instrumento é bem-vindo para uma celebração litúrgica, independentemente de qual seja a celebração. Afinal de contas, todo instrumento é arte, e a arte é uma das expressões da beleza de Deus. Quando lá atrás nós dissemos que o ser humano foi feito em imagem e semelhança de Deus, a criatividade, que é própria do Senhor, foi transferida de alguma maneira para os seres humanos. Nós temos esta capacidade de transformar as coisas e de tirar delas alguma coisa nova. É o caso dos instrumentos. Você olha algum material específico e ele por si não produz nenhum tipo de som. Mas dependendo da maneira que ele é manuseado, dependendo da maneira que ele é trabalhado, você consegue tirar dele sons fantásticos. Então, qualquer instrumento é bem-vindo. É verdade que na Instrução Geral do Missal Romano se fala da primazia do órgão, mas nós precisamos pensar em algumas coisas quando falamos disso. Primeiro, que a liturgia tem a sua base na cultura europeia e lá os instrumentos que fazem parte do dia a dia ou que fizeram parte do dia a dia das pessoas quando a liturgia se organizou são instrumentos parecidos com o órgão. Segundo, nós aqui no Brasil não temos organistas espalhados pelo país inteiro. Imagina você que nós tivéssemos que ter um órgão em cada uma das nossas comunidades. As nossas comunidades de base que às vezes mal têm um lugar para se reunir e celebrar a Eucaristia. O instrumento mais popular dentro da nossa cultura é o violão. E com o violão você consegue fazer desde a animação até a reflexão. Então sim, a liturgia tem como instrumento base o órgão, mas a liturgia não se faz só de órgão. E mesmo se o órgão, o instrumento musical, não estiver presente, eu posso utilizar de qualquer outro instrumento. Padre, mas instrumento A, B ou C teve a sua origem no paganismo ou em alguma situação que não condiz com a vida ritual. Ok, mas se nós pararmos e olharmos lá no passado, o órgão também era assim. O órgão era utilizado como instrumento de cabaré. As noitadas nos séculos anteriores eram animadas com aquele instrumento. Eu confesso que eu não consigo imaginar uma noite animada ao som do órgão, mas esta é uma realidade histórica.
O fato daquele instrumento ter sido criado dentro de um contexto A, B ou C não significa que aquele instrumento não produza algo bom. O som musical, a harmonia, é algo que mostra a arte e a beleza, que, repito, são expressões do ser de Deus. Se liturgia é transformar em linguagem humana o ser de Deus, a música é uma das maiores expressões do ser de Deus. Portanto, ela é sempre bem-vinda, independentemente de qual instrumento eu estou usando. O que é importante pensar é a forma que eu utilizo daquele instrumento. Repetindo, não tem instrumento proibido, só precisamos estar atentos à maneira que nós utilizamos dele. E por isso, a oficina Toque na Missa é um grande auxílio prático dentro desse processo. Independentemente do instrumento que você toca, você pode usá-lo bem dentro da celebração, colocando-o em consonância com o rito que se celebra.